Antes de qualquer rótulo ou crença, existe uma pergunta silenciosa que muitos farão em 2026. Como eu posso me tornar espírita? Onde eu tenho que ir? O que eu preciso fazer? E mais, o que vai acontecer comigo, com a minha vida, quando eu me tornar espírita? Fala, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. Então estamos começando mais um ano e esse então é o nosso primeiro vídeo do ano de 2026 e muitas pessoas que assistem aqui o canal Espírita ou que lê alguma obra, do Chico Xavier ou mesmo de Divaldo Franco, por exemplo, sente algo mudar internamente. Parece que uma cortina é aberta à sua frente. Então a pessoa se pergunta: o que eu tenho que fazer para me tornar espírita agora já em 2026? Então eu vou conduzir você por assuntos aqui nesse vídeo que eu julgo serem importantíssimos para quem deseja conhecer de fato o espiritismo e se tornar espírita nesse ano novo que se inicia. E se você gosta dos temas relacionados ao espiritismo e à espiritualidade, eu queria te convidar para se inscrever aqui no canal, assistir até o final e marcar a opção todas no sininho de notificações para que o YouTube entregue todo o nosso conteúdo para você. E se você puder, seja membro do canal Espírita. É só clicar aqui embaixo em Seja Membro ou aderir. E sendo membro, você tem acesso ao nosso grupo do canal Espírita no WhatsApp, grupo exclusivo para os nossos membros. Gratidão, pessoal! Primeiro, nós precisamos entender o que é o espiritismo, do que estamos falando quando mencionamos doutrina espírita. Mas é mais urgente que a gente mencione o que o espiritismo não é. Ele não é uma religião, viu, pessoal? A doutrina espírita é uma doutrina de estudo, reflexão e vivência moral codificada por Allan Kardec no século XIX, que busca compreender a natureza do espírito, sua origem, seu destino e sua relação com o mundo material. E é muito importante também, pessoal, que a gente entenda que o espiritismo se apoia, digamos, em três pilares inseparáveis: ciência, ao estudar os fenômenos espirituais de forma racional; filosofia, ao questionar quem somos, de onde viemos e para onde vamos; além da moral, ao extrair consequências éticas desse conhecimento para o dia a dia. Então, para a gente começar a entender de fato o que é o espiritismo, é uma doutrina que nos ensina que a vida não começa no nascimento, não começa no berço e não termina na morte do corpo físico. Não termina no túmulo. Através da reencarnação, cada existência é uma oportunidade de aprendizado e também de progresso. E a lei de causa e efeito mostra que colhemos mais cedo ou mais tarde as consequências naturais das nossas escolhas. Isso é inevitável. Então, pessoal, aqui, de forma bem resumida, nós entendemos então o que é o espiritismo e o que não é o espiritismo. Mas então, vamos agora entender de fato como se tornar espírita agora em 2026. Vamos lá então. O primeiro passo, pessoal, é aceitar que você é um espírito encarnado cheio de más tendências e querer, de fato, trabalhar para melhorar a si mesmo moralmente um pouquinho a cada dia. O verdadeiro espírita não se reconhece naquela pessoa que está toda semana lá no centro espírita ou naquele que decorou cada parágrafo de cada capítulo
de cada livro de Allan Kardec, ou mesmo aquele que passa o dia todo falando sobre espiritismo. Não, pessoal, ser espírita é muito mais, vai além de acreditar, por exemplo, na reencarnação ou mesmo na mediunidade. O verdadeiro espírita se reconhece pelas atitudes que demonstra no dia a dia, pelo respeito que ele demonstra para com todos e tudo, pelas palavras sábias de instrução, de acolhimento, de consolação, sem nenhum tipo de julgamento. E isso tudo nós conseguimos a partir da nossa melhora moral, através da prática da nossa reforma íntima, para que a gente seja pessoas melhores um pouquinho a cada dia. Então, para quem quer ser espírita, é preciso trabalhar para sair dessa encarnação um pouquinho melhor do que entrou. Um outro ponto importantíssimo, viu, pessoal? Não tem como a pessoa ser espírita ou se dizer espírita sem conhecer a obra de Allan Kardec, o codificador do espiritismo, então os livros da codificação da doutrina, pois é ali que está a base doutrinária que nós devemos seguir. Então é preciso conhecer o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, a Gênese, Céu e Inferno e as edições também da Revista Espírita. Mais uma vez, não é o bastante apenas acreditar, é preciso, de forma fundamental, também conhecer. Mas aqui eu preciso fazer uma observação muito importante, viu, pessoal? Leon Denis é um nome importantíssimo na história do espiritismo. Há quem acredite, e também eu, que caso Allan Kardec tivesse recusado a missão de codificar a doutrina, os espíritos superiores passariam para ele, Leon Denis, essa grande missão. Mas então, pessoal, Leon Denis disse algo importantíssimo lá no Congresso Espírita Internacional de Paris, no ano de 1925. Ele disse que o espiritismo não é uma ortodoxia no sentido de doutrina fechada, de doutrina rígida, é simplesmente uma representação livre do pensamento, é uma evolução, é uma etapa para a verdade integral, para o infinito. Por que eu trouxe então essa frase, essa citação de Leon Denis para vocês? Porque nessa estrada que vocês começarão a trilhar, essa estrada do espiritismo, vocês irão se deparar com uma espécie de fundamentalismo religioso dentro do espiritismo. Sabe aqueles fundamentalistas religiosos que dizem que só é verdade aquilo que está na Bíblia? Só existe aquilo que está na Bíblia? Qualquer coisa fora da Bíblia não existe? É tudo mentira? Pois é, existe isso também no espiritismo, pessoas que dizem que só aquilo que está na codificação de Allan Kardec é espiritismo. Então eles combatem qualquer coisa dentro do espiritismo além de Allan Kardec, como as obras de Chico Xavier, de Divaldo Franco, ou seja, da maioria dos médiuns e autores espirituais. Então eles vão combater tudo fora de Allan Kardec. Mas eu digo para vocês, não caiam nessa armadilha não. É como disse Leon Denis, espiritismo não é uma ortodoxia no sentido de doutrina fechada, de doutrina rígida. O próprio Kardec atestou o caráter progressivo da doutrina, ou seja, ele nunca disse que o espiritismo ficaria preso, encarcerado lá no século XIX, enquanto a humanidade evolui, enquanto a humanidade adquire condições de absorver novos ensinamentos. E é aqui que está a beleza do espiritismo. Então, qualquer canal que vocês se depararem combatendo Chico, ou mesmo combatendo quem defende a importância de Chico, Divaldo e outros, como o canal espírita defende, não entre nessa vibração extremamente baixa.
O espiritismo verdadeiro é muito mais do que isso. E agora, no próximo sábado, nas nossas reflexões que nós fazemos aqui no canal nas manhãs de sábado, nós vamos falar justamente sobre essa frase dita por Leon Denis. Vai ser bem bacana, então convido vocês para sábado estarem aqui 11h30 da manhã para acompanhar então essa nossa reflexão que é importantíssima. Bom, então nós já mencionamos reconhecer as más tendências, querer e trabalhar para evoluir, a importância de estudar Allan Kardec, mas sem nenhum traço de fundamentalismo religioso. E agora nós vamos para mais um tópico que eu julgo muito importante a gente comentar aqui, justamente pelo espiritismo não ser uma religião, que é frequentar ou não frequentar um centro espírita. Veja, como eu disse, para vocês, espiritismo não é uma religião, então ele não cobra conversão de ninguém. Então, ir até um centro espírita é opcional. Eu aconselharia a ir sim, pois é lá que nós aprendemos muito sobre a situação do espírito após a desencarnação. Aprendemos através das comunicações deles. Pessoal, o espiritismo não pode ser algo apenas intelectivo. É claro que o estudo é importantíssimo e sempre será, mas falta a vivência para muitas pessoas, vivência que ela vai adquirir lá dentro do centro espírita, principalmente para muitas pessoas que falam sobre o espiritismo aqui na internet. Mas, enfim, para quem quer se tornar espírita, ir ou não ir até um centro espírita não vai fazer de você espírita. Mas lá você vai conviver com outras pessoas que professam a mesma fé que você ou que têm os mesmos interesses em aprender sobre a espiritualidade. Lá você vai ouvir palestras enriquecedoras, vai tomar o passe, que é uma transfusão de energia, e, como eu disse, vai ter a oportunidade de entender como, de fato, as nossas ações acabam reverberando na nossa vida após a desencarnação. Vão entender isso através das comunicações mediúnicas que vocês irão testemunhar lá. Outro ponto importantíssimo, pessoal, para quem quer se tornar espírita em 2026, é praticar a caridade como consequência natural do aprendizado. Quando nós falamos, sobre caridade no espiritismo, não estamos falando de uma condição para a pessoa ser salva. Olha só, pessoal, a caridade é uma consequência do aprendizado, do entendimento que você irá adquirir na sua vivência espírita. Lembrando que, segundo Allan Kardec, fora da caridade não há salvação. Isso não é somente um slogan, mas é uma forma de viver concretamente. Mas, pessoal, de qual caridade, então, que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando daquela verdadeira, que é praticada com humildade, aquela que é praticada com o único intuito de querer ver a outra pessoa bem e entendendo que ninguém é melhor que ninguém por ter condições de ajudar. Pelo contrário, precisamos entender que somos todos iguais. Hoje estamos na posição de ajudar, amanhã estaremos na posição de sermos ajudados, seja nessa reencarnação ou na próxima. E assim, pessoal, nós vamos caminhando em direção à nossa evolução moral, a nossa evolução espiritual, que é o nosso verdadeiro objetivo. E nós falamos muito sobre isso, pessoal, no nosso Evangelho no Lar, ao vivo toda segunda-feira, às 9h30 da noite. Se você ainda não conhece esse nosso encontro semanal, você será muito bem-vindo. Será uma alegria muito grande para todos nós do canal Espírita, eu aqui, as pessoas que frequentam o nosso Evangelho no Lar, receber você lá. Mas então não se esqueça, a caridade é uma forma de amar o próximo como Jesus nos ensinou. E encontramos a caridade, pessoal,
no dinheiro que nós doamos, claro, nas roupas, nos alimentos, nos medicamentos, enfim, na ajuda material. Mas caridade não se resume a isso. Nós podemos fazer caridade através, por exemplo, de uma prece sincera, um bom pensamento que cultivamos sobre alguém, nas palavras edificantes que podemos oferecer no nosso tempo, que nós podemos também doar para ajudar em alguma obra, ajudar alguém, e até no nosso silêncio quando nós não temos nada de útil para dizer. E por último, e não menos importante nessa nossa viagem aqui, sobre como se tornar espírita em 2026, para você que quer ser um espírita de verdade, é preciso manter a humildade diante do conhecimento adquirido. Pessoal, é muito triste mesmo, quando a gente vê espíritas menosprezando outros espíritas, e eles fazem isso com a clássica frase: você não sabe nada, vá estudar Kardec. Pessoal, manter a humildade diante do conhecimento é um dos pontos centrais para quem se aproxima do espiritismo, especialmente no início. A doutrina espírita, ela nos ensina que o saber verdadeiro não serve para elevar ninguém acima dos outros, mas para ampliar a responsabilidade moral. Não se esqueça nunca que o conhecimento espírita deve caminhar junto com a simplicidade, porque compreender mais sobre a vida espiritual não torna ninguém melhor automaticamente. Isso não nos leva à evolução moral e espiritual automaticamente, apenas nos deixa mais conscientes dos nossos próprios limites e também deveres. Todos nós, sem exceção, estamos em processo de evolução. Todos nós, sem exceção, estamos no mesmo planeta de provas e expiações. Se fôssemos superiores a alguém, estaríamos em planetas superiores, mas não. Estamos todos aqui porque é aqui que precisamos estar no momento. Então o espírita, ele é sempre convidado, ou pelo menos o verdadeiro espírita, ele é sempre convidado a estudar sem arrogância, a ouvir diferentes opiniões sem desprezo e reconhecer que sempre há algo novo a aprender. A humildade protege o iniciante no espiritismo do orgulho intelectual, que é um dos maiores obstáculos ao progresso moral, e quando essa humildade é sempre cultivada, ela sempre protegerá então o verdadeiro espírita. É algo que nós vemos com muita frequência no meio espírita, pessoal. Pessoas que são protegidas pela própria humildade e espíritas que se desvencilham então dessa humildade, acabam entrando em vibrações muito densas, vibrações principalmente de julgamento. Então a humildade ajuda a transformar o estudo em crescimento real e não apenas em acúmulo de informações, que é o que nós mais vemos no espiritismo, apenas acúmulo de informações. Então, pessoal, nós vimos aqui que para você se tornar espírita não é necessária a obrigação de frequentar um centro espírita. Na minha opinião, isso é bom, eu falei para vocês, mas o verdadeiro espírita se reconhece na aceitação que possuímos muitas más tendências e no nosso trabalho contínuo, verdadeiro, honesto, sincero, para melhorar um pouquinho a cada dia. A caridade sincera e a humildade, como consequência do aprendizado, também é algo que nos faz reconhecer o verdadeiro espírita. O estudo das obras de Allan Kardec, mas sem nenhum tipo de fundamentalismo religioso, entendendo que Allan Kardec é o nosso norte doutrinário, sempre vai ser, mas que o espiritismo continua, ele acompanha o progresso da humanidade, ele não está preso lá no século XIX. E também a humildade que você cultiva em relação ao conhecimento
que você adquire, porque assim você não vai se tornar aquela pessoa que acha que sabe tudo sobre espiritismo ou, né, espiritualidade, e por isso pode achar, talvez, né, querer achar que pode praticar determinismos, julgamentos ou algo do tipo. Então seja uma pessoa boa, leve, caridosa, que espalha luz e não que espalhe energias densas e carregadas. E eu espero que a sua jornada no espiritismo, que está começando agora nesse início de 2026, te traga muita evolução espiritual, mas também que você entenda que isso acarreta em responsabilidades. E olha, conte com o canal Espírita nessa sua jornada. Nós estaremos sempre juntos ao longo de 2026 e além. Então, que aqui no canal Espírita você se sinta acolhido e acolhida, abraçados, para junto podermos aprender cada vez mais. E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja!